Bom dia, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vocês acabaram de ter a aula 3 com a professora Mirella e nós vamos dar então continuidade com a aula 4, que seria na semana que vem. Porém, a semana que vem vocês já devem estar com a apostila nova. Então, para a gente não ficar com aula atrasada, nós vamos adiantar no mesmo dia, tudo bem? Então, continuando então, a professora Mirella na aula 3 falou a respeito do surgimento do feudalismo, não é isso? Falou da formação, né, das suas origens, o que foi o feudalismo, né? Falou a respeito das principais características feudais, né? Falou sobre a sociedade feudal, que é muito importante você entender quem era a nobreza, quem fazia parte do clero, né? Quem eram esses camponeses e principalmente esses camponeses, não, olha o tanto de tributo que eles tinham de pagar, que vocês acabaram de ver. Enfim, hoje nós vamos continuar falando sobre o feudalismo, né, e nós vamos ver como ele era organizado. Ó. Na Idade Média, a terra era a riqueza mais importante, né, e a agricultura, a atividade econômica que garantia o sustento dos aristocratas, né, desses ricos, dos membros do clero, né, dos que trabalhavam na igreja, dos camponeses e dos moradores das cidades. A unidade agrícola senhorial chamava-se senhorio ou feudo, né? Nós chamamos de senhorio ou feudo, aquela. Eu costumo ensinar para os meus alunos, né, em sala de aula, eu costumo falar que era como se fosse uma grande fazenda, né? Para você entender a estrutura, né? Uma grande fazenda. E dentro dessa grande fazenda que nós chamamos de senhorio ou feudo, nós vamos ter ali, né, a parte onde o rei e a sua família ficava, nós vamos ter a parte onde os camponeses viviam e uma parte comum a esses dois. Nós vamos entender melhor. Olha lá, ó. Quem vivia nesse feudo, né, nessa grande fazenda? A família, né, do senhor, os nobres protegidos pelo senhor, os servos, vilões e às vezes os escravos. Vocês já viram na aula da professora Mirella quem é quem, certo? Agora, como era dividido? Cada senhorio era dividido em manso. Nós chamamos de manso senhorial, manso servil e manso comunal ou terras comunais. Vamos entender. Manso senhorial é a parte do senhorio ou a parte daquela grande fazenda reservada à exploração exclusiva do senhor feudal. Era uma parte da grande fazenda, uma parte do feudo, onde só o senhor, só o dono podia, era o de uso exclusivo dele. Nela, servos e escravos trabalhavam gratuitamente no cultivo de alimentos e nos serviços domésticos. Então, é aquela parte do feudo onde a exploração era somente do feudo, do senhor feudal. Os escravos, né, os servos iam lá, trabalhavam, mas todo o lucro, tudo que era produzido e explorado ali ia direto para o senhor feudal. Essa é a parte do manso senhorial. Qual é a parte do manso servil? É uma parte dessa grande fazenda, né, desse senhorio ou desse feudo, que era destinada aos camponeses. Nessa área, os camponeses podiam cultivar alimentos para sua própria sobrevivência, mas deveriam pagar taxas ao senhor pelo uso da terra e pela proteção. É aquela parte do feudo onde os camponeses viviam e produziam ali a sua própria produziam ali sua própria alimentação, digamos assim, né? Relembrando, esses feudos, eles vão possuir uma economia de subsistência, né? Provavelmente a professora Mirella explicou isso a vocês. O que seria essa economia de subsistência? É quando eles produzem o suficiente para sua alimentação, para sua sobrevivência. Eles não produzem nada que venha exceder ou que venha sobrar para que vendam, não nesse momento, certo? Então nós vamos ver que o manso senhorial é de exploração, onde é a parte do feudo onde a exploração é toda destinada
ao senhor feudal, tudo que foi explorado ali é para o senhor feudal. O manso servil é a parte do feudo onde esse camponês vivia, né? Tinha os dias onde ele trabalhava, claro, para ele cultivar alimentos ali para sua própria sobrevivência, mas a terra não era dele, né? Então ele também tinha que pagar, eles deveriam pagar taxas ao senhor pelo uso da terra. Só lembrando, pessoal, que nesse contexto aqui nós não vamos ter a existência de moedas, né? Como que era feito esse pagamento? Através dos produtos. Então vamos supor que eles ali colhessem talvez, sei lá, 100 abacaxis, um exemplo. Desses 100 abacaxis que eles plantaram ali no Manso Servil, 10 eles davam como pagamento para o senhor feudal. E tirava ainda uma parte como pagamento pelo uso da terra também, né? Ou pela proteção, enfim. E ainda temos o terceiro manso, né? Que é o manso comunal ou terras comunais. Como o nome diz, comunal é uma região de convívio comum, de exploração comum, tanto do senhor feudal quanto desses camponeses, quanto desses servos. Quais eram essas terras comunais? Os pastos, os bosques, terrenos baldios, utilizado tanto pelos senhores quanto pelos camponeses. Elas serviam para a pastagem de animais, coleta de mel e frutos e extração de madeira. A caça nas florestas, no entanto, era exclusiva dos senhores. Só os senhores tinham esse direito de caçar nas florestas. E ainda nós temos a existência do castelo, pessoal. Olha lá. O castelo era o centro da vida do senhorio. Não nele residiam. Quem que morava no castelo? O senhor, a sua família, dependentes como nobres e cavaleiros. Era uma construção fortificada com muralhas e torres, em que também viviam guerreiros encarregados de defender o senhorio de invasões, né? Então aqui embaixo a gente tem uma imagem, não sei se ficou claro aí para vocês, mas aqui dá para ver melhor. Nós temos, olha só, lá o castelo onde morava, né, o senhor feudal e sua família e os guerreiros, seus protetores. Olha lá, o manso senhorial, a região da terra onde toda a exploração, tudo que for colhido ali é direcionado ao rei, ao senhor feudal. As terras comunais, tá vendo? Os parques, os bosques, as pastagens. E o manso servil, onde os camponeses viviam, as regiões onde eles moravam, onde eles plantavam e colhiam, claro, tendo que pagar uma porcentagem para o senhor feudal. Sobre esses impostos, vocês já viram com a professora Mirella, não é somente não é só esse imposto. Vocês viram que eles pagam imposto à Igreja Católica, eles pagam imposto pelo uso das ferramentas, enfim, eles pagavam ali pelo alimento vários impostos. E se a gente for analisar, eles viviam, por mais que eles tivessem comida e tudo mais, eles viviam uma vida meio que exploratória, né? Porque vocês vão ver que eles vão trabalhar pra caramba, né? Vão cultivar muita coisa, mas eles vão ter que pagar muito imposto. Enquanto que os que viviam ali, os que eram nobres, não pagavam nada, pelo contrário, recebiam, né? Então nós vamos ver o camponês tendo uma vida, né, de exploração em cima deles. A política no tempo do feudalismo. A relação política fundamental era a suzerania e a vassalagem, que eu expliquei isso, inclusive, na nossa segunda aula, na aula da semana passada. Desde que ocorreu a fragmentação do Império Carolíngio, aos poucos os monarcas passaram a ter somente o poder de direito, pois os senhores feudais eram quem exercia o poder de fato. Então entendam, nós vamos ter rei aqui, monarca, quando eu falo aqui, é o rei, tá bom? Claro, ainda vai existir a presença do rei. Porém, nós não vamos ver o poder daquela região totalmente centralizada nas mãos de uma pessoa. Nós não vamos ter um poder centralizado na mão do rei. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a existência desses senhores feudais em que eles exerciam o poder de fato. Como assim, professor? Cada feudo tinha o seu senhor feudal. Então, em cada feudo, ele mandava. Então, lá, o poder político era descentralizado, local, era um poder local.
pois cada senhor feudal detinha todos os poderes dentro do seu feudo e ainda alguns privilégios aqui que eu vou citar para vocês. Mas só para vocês entenderem, sim, existia, o rei continuava existindo. Aliás, o rei também era um senhor feudal da terra que ele tinha, mas dizer que ele conseguia centralizar todo o poder nas mãos dele e mandar, né, e sair, vamos dizer assim, mandando no feudo A, no feudo B, no feudo C, ele não tinha, nesse contexto ele não vai ter, certo? Porque o poder centralizado aqui não vai existir. O poder político aqui vai ser um poder descentralizado, porque nós vamos ter um poder mais local, onde cada senhor feudal, em cada feudo em que ele governava, em que ele mandava, ele vai ter ali esse poder adquirido, né? Esse poder que ele vai exercer de fato. E aí, quais são esses privilégios que eles vão ter? Posse da arrecadação dos tributos, aplicação da justiça baseada no costume, né, que é o direito consuetudinário, né, uma justiça baseada no que eles tinham o costume de exercer, né? Formação das milícias locais para defender seus domínios, cunhagem de moedas, bem como imposição do valor de produtos comercializáveis. Então, essa cunhagem de moedas, né? E aí a gente já vai... Quando eles começam cada feudo a criar ali uma moeda própria, né, a gente já vai estar num período do feudalismo já migrando para um possível capitalismo, que é o que a gente ainda vai ver, né? Porque o feudalismo começa a ter mudanças. Quando eles perceberem que há necessidade de comercializar alguns produtos, eles vão ver essa necessidade de existir uma moeda, certo? Mas por enquanto ainda não. O que eles vão fazer ali é algo muito local. Então, a mentalidade e cultura na Idade Média, que é importante a gente retratar. Ao longo da Idade Média, o pensamento religioso permeou praticamente todas as esferas da vida. É importante entender, a religião vai ser, vamos dizer assim, quem vai fundamentalizar muitos dos pensamentos e o cotidiano desses europeus, né, na Idade Média. Por exemplo, os fenômenos da natureza, como as chuvas e as secas, eram explicadas como vontade divina, e acreditava-se que doenças podiam ocorrer pelo não cumprimento dos deveres religiosos. Sim, eles falavam que tudo que acontecia era porque Deus queria assim, porque Deus quis. Se você está com uma doença, é porque Deus permitiu que você tivesse essa doença, e você não podia nem sequer procurar um remédio para tentar, né, se curar, né? E ainda dizia que se você se acometeu com alguma doença, era porque você desobedeceu, era porque você não cumpriu os deveres religiosos. Então Deus te permitiu isso acontecer. Então tudo era voltado para a religião. Tudo eles justificavam como se fosse algo divino, o que não é bem assim, né? Não estou dizendo que não é a vontade de Deus, né? Se a gente for falar hoje em dia, então, professor, você está falando que tudo que acontece não é a vontade de Deus? Não, não é isso, mas é claro que eu acredito, né? Eu, como cristão, acredito nisso. Porém, a gente precisa também entender que, não é porque eu estou com uma dorzinha de cabeça, é porque Deus permitiu, eu não posso tomar um remédio para que isso melhore, né? Nesse ponto que eu quero que vocês entendam. Naquele tempo, eles alegavam isso, não tinha por que fazer nada, porque Deus permitiu assim, então tinha que acontecer assim. Como que era isso no teatro? As encenações teatrais mais difundidas na Idade Média estavam centradas em temas religiosos. Então, como era o teatro nesse período? Voltados para os temas religiosos, não tinha outros temas, né? Aí nós temos ali o exemplo, o nascimento e a paixão de Cristo, a história da Virgem Maria, dos santos, né? As apresentações eram organizadas pelo clero, que eram aqueles que trabalhavam na igreja, né? Que consideravam o teatro um veículo eficiente de transmissão da fé católica. Então eles olhavam o teatro como um meio de transmitir a fé católica, né? Mas, havia também encenações populares, um tipo de teatro que misturava performance acrobática, palhaços e apresentações históricas. Eles chamavam essas peças, né, como saltimbancos, né, atores que andavam de cidade em cidade fazendo apresentações. Muitos foram perseguidos pela igreja por criticarem
certos hábitos do clero. Então, muitos desses acabavam que, através da encenação, criticavam certos hábitos da igreja, do clero. E aí, alguns deles acabaram sendo perseguidos pela própria igreja. Na literatura, como que era a literatura? No século XII, a literatura teve um extraordinário desenvolvimento. Né? Veja a seguir alguns gêneros literários da época. Nós vamos ter romances, histórias inspiradas em lendas da antiguidade, adaptadas aos valores do homem medieval, eram escritas em línguas neolatinas, românticas, daí o nome romance, né? E circulavam principalmente nas cortes dos grandes senhores, canções de gesta, longas narrativas escritas em versos, tratavam dos feitos, né, dos heróis medievais e eram transmitidas oralmente, contadas nas cortes dos reis. A canção de Rolando é um exemplo desse tipo de produção literária. Nós vamos ter as novelas de cavalaria, que expressavam o código de conduta do cavaleiro, destacando sua bravura, né, sua honra, sua lealdade. Uma das narrativas mais populares ainda nos dias de hoje é a dos feitos do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então nós temos aí alguns pontos que permeavam, o que permeava aí na Idade Média, tanto no teatro, né, quanto na literatura. E, por fim, o cristianismo, que vem nesse contexto, com a conversão dos reis germânicos, iniciada com Clovis, no reino dos francos, a igreja adquiriu caráter universal. Então, todos eles adotaram o cristianismo, né? Por isso, contou com o auxílio de monarcas que, em troca, recebiam a legitimação do seu poder. Então, o que acontecia? O que a igreja fez? Era feito assim, o rei, quando ele se convertia ao cristianismo, eles apoiavam a igreja e a igreja fazia o quê? Legitimava o poder do rei. Como assim? Dizia que eram para todos respeitarem o rei. Por quê? Porque o rei foi dado esse poder a ele, porque foi uma vontade divina. Deus quis que aquele rei tivesse aquele poder, tivesse esse poder real, né? Onde acabava que todos obedeciam e não questionavam. Então, todas as ações, e aqui a gente já está partindo já para um período de idade moderna, né? Quando vai surgir a figura desse rei, não mais um rei onde tinha um poder descentralizado que eu acabei de citar, mas um rei onde nós vamos ver que é um rei que nós chamamos de absolutista, né? A partir desse contexto, onde a igreja vai reafirmar, onde a igreja vai legitimar esse poder desse rei, onde todo mundo vai acabar assim, cara, eu preciso aceitar esse rei, eu preciso concordar com o que ele está dizendo, porque é vontade de Deus, a igreja está dizendo que é vontade de Deus, então a gente precisa entender, né? Então perceba a influência da igreja, né, no poder real aqui. Em uma sociedade marcada pelo medo, seja da fome, seja das guerras, o cristianismo oferecia alívio em momentos de desespero, o que contribuiu para a sua expansão. Então, a igreja, como veio aqui também trazer alívio, né, em meio àquele contexto de fome, de guerras, vai acabar ajudando na propagação, na expansão do cristianismo. Então, gradativamente, a igreja tornou-se a instituição mais poderosa do mundo medieval, tendo sido a própria educação, em grande parte, controlada pelo clero por meio do monopólio da escrita e da leitura. Para o homem medieval, a resposta para os questionamentos se encontrava no sagrado, e era a igreja que fornecia explicações para essas questões. A visão medieval era marcada por essa religiosidade e os sacrifícios do mundo terreno seriam compensados após a morte, na vida eterna. Dessa maneira, a igreja conseguia garantir a ordem e a estrutura social. Então, o que a igreja vinha falando, pessoal? Eles vinham dizendo que, tipo assim, que a visão medieval era marcada por essa religiosidade e os sacrifícios do mundo terreno. Então, eles convenciam as pessoas, não aceitam isso. Por exemplo, nesse contexto nós vamos ver, a igreja afirmava para o servo o seguinte:
Cara, se você nasceu servo, foi porque Deus permitiu que você nascesse servo. Não tem como você ascender socialmente, crescer socialmente, se tornar um nobre. Você nasceu servo, entenda, aceite esse sacrifício. E aí eles diziam o quê? Que você será compensado após a morte, numa vida eterna. Então, era uma forma da igreja conseguir garantir que todos ficassem, que todos compreendessem e aceitassem sua condição. E garantir ali a ordem e a estrutura social. Eles alegavam o quê? Que os sofrimentos dos trabalhadores na terra terminariam no reino dos céus. Eles falavam, não, aceita essa sua situação, foi Deus que permitiu assim, que quando você morrer e for para o céu, toda essa dor e todo esse sofrimento vai terminar. Então era uma forma que a igreja conseguiu também de garantir aí essa ordem dessa sociedade. Finalizamos aqui, então vamos para as nossas atividades. Vamos lá. Número 1, a unidade agrícola senhorial do feudalismo chamava-se senhorio, né? Ou feudo, como eu citei para vocês. Cada senhorio ou cada feudo era dividido em mansos. Assim, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Nós temos aqui o manso senhorial, manso servil, manso comunal e o castelo. E aqui nós temos 4 afirmativas. Vocês vão ler cada afirmativa dessas e vai ter a relacionar. Por exemplo, terra destinada aos camponeses. Nessa área, os camponeses podiam cultivar alimentos para sua própria sobrevivência. Aí você vai pensar, em qual manso, em qual lugar que essa terra era destinada aos camponeses? Era o manso senhorial? Então você vem aqui, qual é o manso senhorial? Na letra A? E coloca a letra A. Não é o manso senhorial, é o manso servil, é a letra B. Então você vai ali e coloca a letra B. É assim que vocês vão fazer. Façam todos eles, tá bom? Finalizando o número 1, vai para o número 2. Você aprendeu que no feudalismo o rei continuou existindo, porém não governava, pois quem exercia de fato esse poder eram os senhores feudais. Eu expliquei isso para vocês. Assim, o poder político deixa de ser centralizado na figura de uma só pessoa, né, que é o rei, e passa a ser descentralizado, pois cada senhor feudal detinha todos os poderes dentro do seu feudo. Assim, descreva quais privilégios mais os senhores feudais possuíam. Eu expliquei para vocês. Volta lá no texto, escreve aí quais são os privilégios que esses senhores feudais possuíam, além de ter um poder em suas mãos, um poder político dentro do seu feudo. Número 3. De que forma a religiosidade estava presente na mentalidade medieval? No texto eu também venho explicando sobre isso. Número 4. Sobre o cristianismo, responda. Letra A. Com a conversão do rei Franco Clovis ao cristianismo, que caráter a igreja adquiriu? Lá sobre o cristianismo vai falar que a igreja adquiriu um caráter. A igreja adquiriu um caráter universal. O que isso significa? Pensa, ele recebeu um caráter universal. Significa o quê? Que a igreja passou a ser universal, que a igreja passou a ser algo de todos, em que todos passaram a ser cristãos, digamos assim. O que seria? Escreva aí de acordo com o que eu expliquei e o que você acha também. Número 2. Como a igreja conseguia garantir a ordem e estrutura social? Eu expliquei para vocês, qual era a estratégia que ela adquiriu, falando para as pessoas o quê? Que o seu sofrimento iria acabar assim que chegasse no céu, não era assim? Então, volta na aula, volta lá no texto e responda aí essa letra B para mim. E aí nós vamos para a letra C, que é uma pesquisa, pessoal. Letra C está assim, faça uma pesquisa respondendo as seguintes perguntas. Como o cristianismo como o cristianismo começou a ser propagado no mundo? Errinho aí de português. Como o cristianismo começou a ser propagado no mundo? Então vocês vão pesquisar isso aí. Quem pode ser considerado cristão? E no que os adeptos ao cristianismo creem? Quem é cristão crê em quê?
essas 3 perguntinhas aí para vocês responderem nessas linhas. Se não couber aqui, pode fazer numa folhinha separada. Eu aqui embaixo coloquei uma pesquisa, uma sugestão de pesquisa. Se vocês irem no Google, lá na barra de navegação, e digitar, né? Não tem como vocês copiarem, né? Igual eu estou copiando aqui. Mas se vocês digitarem igual tá aí, e ir lá no navegador de vocês, vou abrir aqui para vocês. Se meu computador deixar, né? Vocês forem lá na barra de navegação e digitar aquele link que eu deixei ali para vocês, né? Ali vai ter um textinho. Olha lá, o mesmo site que eu digitei, ali vai ter um textinho onde vocês podem ler e responder. Olha lá, o cristianismo. Aí vem falando, ó, cerca de 2,1 bilhões de adeptos atualmente. O cristianismo é a maior religião do mundo, sendo predominante na Europa, América e Oceania. Ah lá, a religião se iniciou. Como que ele se iniciou? Através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, considerado o salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abraâmica, da mesma forma que o islamismo é o judaísmo. Então, vocês aqui nesse textinho, ele vem explicando, um textinho bem curto, e aí vocês conseguem responder aquelas 3 perguntinhas ali para vocês, ok? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, finalizamos aqui também a nossa apostila. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no WhatsApp, que eu estarei disponível para vocês, tá bom? Então, não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá, pessoal? Não esqueça de colocar o nome de vocês na apostila. Eu fui corrigir apostilas aí. E tinha gente que não tinha nome. Então não esqueça, coloca o nome de vocês, tá? Para que a gente possa fazer o relatório certinho, para dar a nota de vocês certinho, tá bom? Muito obrigado, então. Até a próxima semana, até a próxima aula.